Olá, então pessoal, daremos sequência aos nossos estudos do envelhecimento, agora com nossa segunda aula. Aqui a gente vai falar um pouquinho também, né, das teorias do envelhecimento e do início dessas alterações que podem ocorrer no corpo, tá? Então tem várias teorias que tentam explicar como que a gente envelhece, né? Nenhuma delas, por si só, consegue explicar isso totalmente, né? Mas eu vou citar algumas aqui. Então, ó, as estocásticas, que referem que o envelhecimento estaria mais ligado, assim, à acumulação de danos, que ocorrem por acaso, né? Então, veja, eu não concordo muito com essa teoria, né? Mas é uma teoria. As teorias sistêmicas, elas já referem que o envelhecimento ocorreria devido a um tipo de cascata sistêmicas de interações entre os genes e o ambiente. Então, veja, realmente, a gente está tendo várias alterações genéticas oriundas do quê? Do ambiente em que nós vivemos, mas também ligadas ao nosso comportamento, né? Então, por exemplo, se uma pessoa é tabagista, etilista, né? Dependendo do seu consumo alimentar, ela vai provocar, sim, alterações genéticas que vão corroborar, né? Contribuir com o envelhecimento. Outras teorias, como as estocásticas, elas falam também do uso e do desgaste, né? Conforme você vai utilizando o seu corpo, ele vai desgastando naturalmente, né? Vai fazendo mutações, alterando proteínas, né? Fazendo danos oxidativos nas células, produzindo radicais livres, né? Acumulando detritos. Então, essas teorias também referem isso. Já as teorias sistêmicas, elas falam da parte celular, então a gente vai ter teorias que defendem mais que a gente tem uma alteração no metabolismo, né, em danos celulares mesmo, né. Então vejam que existem várias teorias. Fazendo um resumo, o que a gente pode considerar? Tem teorias que são mais ligadas apenas ao aspecto biológico e celular, que é inegável, né, que acontece. Mas a gente tem que lembrar que isso está sempre ligado ao individual e ao social, né? Então, acho que essa composição é importante. A gente não envelhece só biologicamente, né? O processo se dá biologicamente, mas influenciado por várias questões, inclusive sociais. Então, veja, nenhuma das teorias explica tudo sobre o envelhecimento e nenhuma delas pode ser descartada, ou seja, a gente envelhece sob vários aspectos, não é só biológico, não é pelo social apenas, não é só pelo econômico, né? É um misto de todas essas coisas, tá? Então, pessoal, só resgatando, que a gente falou um pouquinho na aula anterior de senescência e a senilescência, né? Ou a senilidade. Então, o envelhecimento por meio da senescência seria o envelhecimento fisiológico. Se a gente pudesse traduzir isso, seria o envelhecer com saúde, o envelhecer ativamente. Até a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe esse conceito de envelhecimento ativo, que é envelhecer com senescência, com o máximo de saúde possível, né? Fazendo um envelhecimento natural. Então, esse processo, pessoal, né, da senescência, ele é universal e é progressivo, ou seja, ninguém vai escapar disso. Por mais que existam tratamentos, né, fórmulas alimentares, atividade física, etc., esse é um processo universal. Todos vão passar por isso, né? Então, a senescência consiste em envelhecer naturalmente. E é como a gente falou, ele recebe muita influência, né? Para a gente envelhecer melhor, a gente depende, né, de inúmeros fatores, dentre eles a educação, nosso estilo de vida, o estresse. E aqui a gente tem que considerar que, às vezes, como a Rainha Elizabeth, a gente pensa assim, ela envelheceu bem, mas ela é rica. Mas tem muita gente que tem dinheiro e fez piores escolhas alimentares, né? E teve um envelhecimento com senilidade. Então, não é só o dinheiro, né? É sinônimo de envelhecer senescente. Então, o envelhecimento secundário, que é considerado o patológico, né? Que não seria o fisiológico, seria o patológico, que seria a senilescência ou senilidade, é aquele envelhecimento com danos, né? Envelhecer com doenças, são associadas ao tempo, ao comportamento, né?
E normalmente isso tem reflexo por doenças crônico-degenerativas. Então a gente tem muitas hoje em dia, né? Hipertensão, diabetes, osteoporose, as demências, o câncer, tá? Então, veja, a gente tem uma série de fatores que vão compor ou a senescência ou a senilescência, tá? Como nós falamos anteriormente. Então, veja, a senescência, então envelhecer com saúde, né? Não é nada mal, né? Mas tem uma série aí de elementos que envolvem escolhas pessoais, influência ambiental e social nisso, tá? Então, tem algumas frases para a gente pensar, ó. Envelheço quando o novo me assusta, minha mente insiste em não aceitar, né? Algumas frases ditas por idosos. Envelheço quando me torno impaciente, intransigente, não consigo dialogar. Então, veja, muitas pessoas têm problema nesse aspecto, né? Envelheço quando meu pensamento abandona a sua casa e retorna sem nada acrescentar. Então, aquela pessoa que já não quer mais interagir socialmente, né? Não tem mais interesse por nada. Então, a gente tem que cuidar, enquanto enfermeiros, para que isso não aconteça, né? Com o público que nós atendemos. Então, envelheço quando muito me preocupo e depois me culpo porque não tinha tantos momentos, né? Motivos para me preocupar. Então, a questão mental, que a gente precisa prestar atenção. E vocês, quando sentem que envelhece? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente fala, parece um velho, né? Então, talvez quando a gente não faz atividade física, quando a gente faz escolhas não tão saudáveis, né? Ou quando a gente se isola, não quer interagir socialmente, quando a gente para de estudar, quando não trabalha a memória. Então, tem muitos aspectos aí que contribuem e que nós, enquanto profissionais da saúde, temos que prestar atenção, tá? Efeitos, então, do envelhecimento. O que acontece? Há uma tendência geral na redução da capacidade funcional. Se eu, como enfermeira, sei que para as pessoas mais velhas há uma tendência a reduzir funcionalidade, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, estudar como fazer a prevenção da redução da capacidade funcional. E vou trabalhar nisso. Isso é promoção à saúde. Em segundo lugar, eu vou ter que saber avaliar a capacidade funcional, né? Para verificar quando que ela está tendo declínio, ok? 2 aqui, ó. Composição corporal sofre modificações. Então, nosso corpo, ele não vai ser o mesmo no envelhecimento. Talvez eu perca mais musculatura, né? Perca algumas células. Então, isso vai ocorrer, né? Esses parâmetros, eles vão reduzindo cerca de 10% após os 80 anos. Então, para os longevos, né? O que vai acontecer com as pessoas acima de 80 anos? Elas vão ter uma redução de pelo menos 10% da capacidade funcional e da composição corporal. Porém, em algumas pessoas esse efeito vai ser muito mais intenso, né? Se ela tiver muitas doenças, né? Dependendo dos hábitos que ela tiver. Então, isso pode ser maior ou menor conforme, né, aqueles fatores que nós comentamos. Então, pessoal, o envelhecimento é processo contínuo que se inicia na vida adulta e se prolonga até a morte. Então, uma outra questão nesse processo, né, além de fazer promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento de doenças e reabilitação, é a gente saber reconhecer em uma avaliação de enfermagem quais critérios que estão determinando que aquela pessoa está mais próxima ou não do final da vida, como nós já falamos na aula de cuidados paliativos, né? Então, a gente usa ferramentas, principalmente, que avaliam a funcionalidade. A gente sabe que próximo do final da vida, a funcionalidade da maior parte das pessoas tende a ter um declínio bem importante, ok? Então, pessoal, a gente tem a idade cronológica, que é contada em anos, e a idade biológica. Então, eu não posso dizer que todas as pessoas de 80 anos que têm a mesma idade cronológica vão ter a mesma idade biológica, porque as células de uma podem estar muito mais envelhecidas, né? A composição corporal pode estar muito mais deteriorada do que na outra, mesmo tendo a mesma idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Idade por si só não é parâmetro para pensar em avaliação da pessoa idosa.
né? A gente tem que considerar outros quesitos, né? A gente vai considerar a idade, mas não apenas ela, tá? Então, pessoal, a gente, nesses efeitos, né, que o envelhecimento traz, a gente vai ter alteração física, alteração cognitiva, alteração afetiva, alteração social, e eu sempre falo isso, né? Vocês sabem, a gente vai ter também alteração espiritual, né? Da espiritualidade, ok? Então, pessoal, vamos focar um pouco agora nessa segunda parte da aula nas questões biológicas, tá? Então, efeitos do envelhecimento mais na parte biológica, em relação à forma e à composição do corpo, descrevi algumas coisas aqui, ó. A gente tem redução de 1 centímetro a cada década depois dos 40. Então, é verdade dizer que uma pessoa reduz a estatura? É verdade, né? Redução do arco dos pés. Então, aquela ondinha, né, que a gente tem ali no pé, o arco, ele diminui. Então, a gente pode ter mais calosidade, isso pode afetar o equilíbrio, pode reduzir o número do sapato, tá? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado bem grande com os pés. Reduz a espessura das cartilagens, então a gente vê muita gente reclamando de dor para caminhar, dor no joelho, dor no quadril, porque existe, né, uma redução. Então, grande parte dessas pessoas tem que colocar próteses, né, nessas articulações. Aumento da curvatura da coluna, então esse arqueamento, né, então a gente tem que cuidar, né, fazer promoção à saúde para prorrogar ao máximo esse processo, né. Alteração nos discos intervertebrais por compressão, então a pessoa tem mais dores nas costas. Por isso que a gente tem filas especiais no mercado, no banco, porque essa pessoa tem mais dor para ficar em pé, né? Ela pode aguentar menos ficar em pé. Então, veja que é uma alteração fisiológica que corrobora para uma legislação que favorece essa pessoa. Então, eu vejo muita gente reclamando, nem é tão idoso assim, nem é tão velho assim, e tá lá na fila do banco. Mas é um direito que essa pessoa conquistou. Assim como eu tenho alguma pessoa, sei lá, de 70 anos, que não parece que tem 70 e não tem dor nas costas, eu vou ter uma pessoa com 60 que tem muita dor nas costas, né? Então, é um processo que pode ocorrer. Além disso, ó, tendência no aumento do diâmetro da cavidade torácica. Então, a pessoa pode ter mais dificuldade para respirar, porque ela perde a elasticidade do pulmão. Então, claro, quanto menos ela fez promoção à saúde, né, e prevenção, mais ela vai ter isso, tá? Mas a gente tem que compreender que essas pessoas podem ter esse efeito, né? Outro efeito, pessoal, ó, nariz, crânio e a orelha aumentam. Eu tô lascada, né, gente? Veja, quem tem narigão, isso vai se tornar mais evidente, né? Orelha também, certo? Água corporal, pessoal, diminui de 15% a 20%. Então, vocês lembram que na primeira aula eu coloquei uma notícia de um dia muito quente lá em São Paulo que os idosos morreram? Então, ele já tem uma perda de água bem importante. Ele provavelmente não vai ter sede. Então, se a gente não oferecer hidratação, mesmo sem sede, num dia muito quente, ele pode suar e ele pode perder um líquido que ele já estava em déficit, né? Isso fazer falta e fazer ele entrar em coma, por exemplo, né? Então, hidratação é uma coisa que deve ser constante para quem cuida dos idosos. Tem uma instituição de longa permanência, né, que nós visitamos pela universidade, fazemos estágio, que eu acho bem interessante. Eles têm os momentos de hidratação, a hora da hidratação, eles têm uma planilha. Então, pela manhã, eles têm 2 momentos de hidratação, nos dias quentes é um suco natural e nos dias frios é um chá. Então, tem um cardápio de chás muito interessante, chás inclusive de frutas, né? Abacaxi, de amora, chá de laranja, para fazer essa hidratação, né? Não é muito volume, mas isso fracionado em várias vezes ao dia, né? Então, é bem importante. Massa de gordura aumenta, gente, né? Então, veja, claro, a pessoa pode, né, se exercitar menos, se não comer de forma organizada, tende a engordar mesmo, né? Nessa instituição de longa permanência que nós estagiamos, a proprietária, ela sempre leva os alunos na despensa para olhar
né, a qualidade dos alimentos. Então, tem que ter mesmo um regramento na quantidade e na qualidade do que se come nessa fase da vida. Então, por exemplo, se alguém de vocês for trabalhar nesses estabelecimentos ou abrir uma ELIP, né, tem que se preocupar com essa questão de cardápio, de porcionamento, né? Força muscular das mãos é 45 quilos aos 16 anos, cai para 35 aos 50 anos e vai caindo, né? Ou seja, tem um teste, até no Congresso de Gerontologia do ano passado, tinham muitos trabalhos com essa temática da força de pressão palmar. Então, tem um aparelhinho que a gente pede para o idoso apertar para a gente avaliar a força de pressão palmar dele, né? Por que é importante avaliar isso, gente? Em muitas instituições de longa permanência que eu visitei, o idoso ele não consegue segurar um copo assim de porcelana. Por quê? A força muscular das mãos dele vai diminuindo, então ele derruba, certo? Ele derruba as coisas, ele não consegue se segurar, ele cai. Então, muitas instituições utilizam até a louça de plástico, né? Para ser mais leve, tá? Então, essa questão da força nas mãos, ela decai. Então, é importante a gente avaliar a força que esse idoso tem nas mãos e trabalhar, né? Para manter essa força. Então, quando a gente vê aquela cena, né? Das pessoas idosas todas sentadinhas, assim, lá na instituição de longa permanência, sem fazer trabalho muscular nenhum, em pouco tempo isso vai acelerar a perda da força das mãos, ok? Outra questão, então, o ganho de peso, né? Como a gente já falou, aumenta a gordura. Então, nos homens é fisiológico até os 50 anos e na mulher até os 60. Depois ocorre o inverso, né? Ele vai perdendo peso, aproximadamente 1 quilo a cada 10 anos. Então, veja, a gente tem que controlar essa questão do peso. Não pode ter perda, não pode ter ganho excessivo. Então, existem vários suplementos, inclusive, para esse público, para serem acrescidos na alimentação, para suprir essas vitaminas, esses minerais, essas calorias, porque às vezes eles não conseguem, né, ingerir a quantidade de alimento que precisariam, ok? E os órgãos internos também vão perdendo peso, tá? Exceto do coração. A pele, né? Então, assim, tem vários fatores que podem influenciar o envelhecimento cutâneo. O maior deles é o sol, então eu acho que isso a gente pode cuidar desde já, né? Eu não sei aí quem tá assistindo, quem tem o hábito, né, de cuidar da pele, de passar protetor solar diariamente, mesmo no inverno, né? Então, isso contribui para a prevenção também do fotoenvelhecimento, tá? Então, sol causa fotoenvelhecimento, né? Também, pessoal, tem uma questão aqui de pele, que isso é muito importante para nós enfermeiros, tanto em ILIP quanto no domicílio, em hospital, a gente cuida muito da pele, né? Então, o que pode acontecer? Ressecamento. Por que ocorre o ressecamento? Então, nessa primeira camada aqui da pele, a gente tem o extrato córneo, que é a primeira camada, né? No extrato córneo, a gente tem uma coisa chamada manto protetor, né? Que é o nosso manto ácido, que nos protege. Então, nesse manto ácido tem gordura. E com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa gordura. Então, é o sebo, né? A gente tem uma redução disso. Então, a pele é mais seca. Se ela é mais seca, qual um cuidado de enfermagem importante? Passar hidratante. Então, quando a gente vai escolher qual é o melhor hidratante que a gente tem? A gente tem vários, né? Mas a gente tem hidratante, emoliente, umectante, que são os óleos, né? Então, recomendado para a pessoa acamada é o emoliente, tá? Se vocês puderem dar uma olhadinha, então, até na internet, sobre a diferença desses produtos, né? Dos hidratantes, dos emolientes e dos umectantes. O hidratante, pessoal, é o que a gente tem, costuma ter em casa, no mercado com mais facilidade. Emoliente é o mais recomendado para a pessoa acamada, porém é o mais caro, né? E o umectante é o óleo. O óleo seria mais indicado na hora do banho, no inverno, né? Porque ele não absorve tanto, ele fica mais aqui no extrato córneo, né? Então, não teria tanto benefício assim diariamente, né?
Outra coisa que a gente pode ver é o pregueamento, aqui tá correndo de português, que é aquela pelezinha toda enrugadinha, né? Que parece um papelzinho de seda, aquela pele fininha, né? Então a tonalidade da pele também muda, ela pode ficar mais amarelada, pouco elástica, então ela rasga com muita frequência. Nos hospitais a gente vê muito uma lesão que a gente chama lesão por fricção, que é quando sai um retalho da pele, como se um pedaço da pele deslocasse. Às vezes a gente pega no idoso e puxa ele no leito e só essa pegada faz a pele rasgar, se deslocar, né? Pela falta de elasticidade que ela tem, né? Turgor também diminui, manchas. Então, manchas, essa questão é muito importante, porque nós temos que examinar a pele das pessoas, dos adultos já, né? E dos idosos, ao menos uma vez ao ano. Então, tirar toda a roupa e olhar. Couro cabeludo, rosto, pescoço, aqui na parte de trás também, as costas, o tórax, as mãos, pernas, pés, sola do pé, né? Para procurar lesões suspeitas, né, de malignidade. Então, aqui eu coloquei algumas fotos, né, pessoal, isso aqui é um melanoma. Então, o que a gente vê? 4 coisas, né, pra gente pensar. A gente tem o A, B, C, D, E das lesões. Então, A é assimetria. As lesões que são assimétricas podem ser suspeitas. B, bordas. Bordas irregulares também são suspeitas. C é a cor, então lesões que têm muitas cores, né? Mais de uma cor. D é o diâmetro maior do que 6 milímetros. E E é a evolução dessa lesão. Que tipo de evolução pode ter? Então, uma pintinha, né? Um névoos, uma manchinha que de repente aumentou de tamanho, é suspeita. Ou que diminuiu, também é suspeita. A gente fala no que aumentou. Mas por que eu tô falando também no que diminui? Porque o melanoma é um tipo de câncer onde pode haver essa regressão. Às vezes ele pode até sumir, né? E aí a pessoa pode achar que não era nada. Então, não. Tudo aquilo que regrediu também nos preocupa. Outra questão de evolução é coceira, sangramento, dor e secreção, né? Saída de exudato. Então, se a lesão coça, se a lesão dói, se sangra ou se sai exudato, são sinais de alerta. Então, qualquer uma dessas questões de A, B, C, D, E alteradas, a gente deve encaminhar para o médico para a avaliação, tá? Então, isso quem vai fazer? Todos nós, em qualquer ambiente, seja em casa, na unidade de saúde, no hospital, em qualquer ambiente. Se eu verificar, se eu detectar uma lesão suspeita pelo ABCDE, eu vou orientar essa pessoa a procurar atendimento médico para avaliação. Então, aqui, ó, uma lesão, né, um melanoma acral, então, na sola do pé. Se a gente for aplicar o ABCD, ó, A é assimétrico, tem bordas irregulares, tem várias cores, é maior que 6 milímetros, teve regressão, que é uma evolução, né, que não é muito positiva, e a pessoa referia dor. Então, pronto, tem que encaminhar para o médico. Não precisa ter todos os itens presentes. Se eu tiver um ou outro, eu já encaminho, né? Fazer campanhas de exame da pele, né? Nas unidades de saúde, anualmente, isso é bem importante. Olha esse já é um ABCD bem claro, né? Na mão. Então, ó, aqui a cirurgia, uma cirurgia bem extensa, por pouco, né? Essa paciente não perdeu a mão. Aqui. E a cirurgia, certo? Então, pessoal, na questão da pele, o que pode acontecer? Redução da espessura, então essa pele fica fina. Então, o que a gente tem que ter cuidado no manuseio, com a roupa que escolhe, com o tipo de hidratação, né? Se fizer uma lesão, aumenta o tempo para repitelizar. Então, são feridas que demoram muito para cicatrizar, né? Essa pessoa produz pouco colágeno, então por isso que cai, faz as ruguinhas, né? Então, o processo de cicatrização também é mais lento, tá? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Além disso, pessoal, ó, tem cabelos brancos, calvície, redução dos pelos no corpo, né? Então, todos esses fatores também contribuem para a alteração que pode ter na pele, seja coceira,
seja pele ressecada, pele que rasga, né? Feridas. Então, sempre tá atento a essa questão de cuidados com a pele, tá bom? Ok, então vou parar por aqui, pessoal. E aí continuamos na parte 3, revendo ainda, né? Todos os efeitos do envelhecimento, continuando esses efeitos, tá bom? Obrigada.